Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo essa 32ª semana do tempo comum e a liturgia da palavra de hoje, na festa de São Martinho, na memória, perdão, nos apresenta a realidade do reino de Deus. São Martinho foi um homem também muito exímio na vivência e na prática da caridade, porque nós vamos perceber que o amor é o fundamento do reino de Deus. O amor é como se fosse o passaporte para pertencermos a esse reino. E não apenas um reino que irá vir sobre nós, mas um reino que se estabelece hoje, na nossa vida, de forma concreta. A liturgia da palavra de Deus nos apresenta hoje no texto de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20. Lucas 17, a partir do versículo 20. Quem se aproxima de Jesus são os fariseus, para perguntar sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. A concepção do judaísmo na época de Jesus estava muito preocupada com justamente este quando o reino de Deus iria acontecer e como esse reino de Deus iria se estabelecer. A preocupação do judaísmo daquela época estava com o quando. Quando será que o reino vai se estabelecer? Quando virá o Messias? E é justamente por causa dessa preocupação que Jesus responde: o reino de Deus não vem ostensivamente. A palavra reino de Deus, a palavra reino, do grego basileia, significa o domínio de um soberano. Muito mais do que um lugar, é um domínio de um Senhor e o domínio do Messias. Reino de Deus é o domínio e é a pessoa de Jesus Cristo no mundo. Isso é reino de Deus. E Jesus aponta dizendo que o reino de Deus, ele não vem ostensivamente. Ele não faz exibição, ele não é exibido, não é uma amostra de coisas grandiosas. Mas o reino de Deus se constrói nas coisas pequenas. E na liturgia de hoje, na primeira leitura, nós vimos um exemplo disso, que é a caridade, o amor fraterno, a acolhida que Paulo pede sobre o seu filho, que ele gerou na fé, chamado Onésimo. O reino de Deus, meus irmãos, é como a semente de mostarda, que é pequena, uma das menores sementes, mas quando cresce vira um grande arbusto. Para dizer dos pequenos gestos que nós precisamos a cada dia construir para estabelecer definitivamente o reino de Deus no nosso meio. Porque, na verdade, a mentalidade judaica transformou o reino de Deus num mero futuro, num mero além, à espera do estabelecimento desse reino. E é claro, com isso, separaram a vida concreta do homem
deste reino de Deus. Ficou-se só na expectativa de um reino que viria e não se concretizou no hoje, no agora, na vivência do amor, justamente a realidade do reino de Deus. Para dizer também que o reino, ele não se esgota nem nessa perspectiva de futuro e não se esgota também no mundo de hoje. Existe uma realidade da implantação do reino agora, mas esta realidade também será transformada no depois. E aí, duas realidades nós percebemos. A vida de Cristo, porque o Evangelho de Lucas é um itinerário de Cristo para Jerusalém, onde ele vai entregar totalmente a sua vida e vai configurar a sua vida à vontade do Pai. Sofrimento de Cristo na caminhada e depois glória no momento da sua vinda definitiva. E isso acompanha também a vida de cada um de nós, meus irmãos. Sofrimentos, lutas, esforço na caminhada e depois para participarmos da glória de Cristo na sua vinda definitiva. Quem não quer ir para o céu? Quem não quer participar da vida eterna? Todos querem. Mas se nós não assumirmos no hoje, no agora, este reino, nós vamos ficar de fora. Nós precisamos nos preparar hoje, no presente que Deus nos dá, a construção desse reino. E o reino acontece dentro de nós. Vocês ouviram bem na leitura que Jesus diz: nem se pode dizer que está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Uma outra tradução diz que o reino de Deus está dentro de nós. Dentro. O reino de Deus está dentro de você e precisa estar dentro de você. Existem 3 palavras do latim que nos ajudam a entender a realidade da profundidade. E isso vale também para os nossos relacionamentos fraternos. Existem 3 maneiras de você acolher alguém dentro da tua vida. A primeira palavra do latim chamado intos, que quer dizer dentro, no intelecto, na razão. Existe uma palavra chamada interior, daí interior, que está nos sentimentos, é um comparativo, um pouco mais dentro. E existe a terceira palavra chamada íntimos, que quer dizer um superlativo, dentríssimo, lá no âmago do nosso ser, em toda a nossa existência, na nossa vida. É neste lugar que o reino de Deus precisa estar na nossa vida. Porque se o reino de Deus estiver só na nossa consciência, na nossa inteligência, e você acolher a doutrina, as verdades de Cristo só aqui, na sua razão, não vai fazer diferença. Também se o reino de Deus passar só pelos seus sentimentos, uma hora esse sentimento vai embora, ele vai te trair, e aí você não vai mais construir o reino de Deus, também não vai adiantar. Mas o reino de Deus precisa estar dentro de você, no mais profundo do seu ser, dentro da sua alma, no coração, dividindo na sua vida tudo o que não pertence a Cristo, lá dentro daquela intimidade sua. É aí que precisa estar o reino de Deus. E Jesus falava, porque dentro de vós, porque podem vir as dificuldades, podem vir as provações, os sofrimentos, mas se o reino de Deus estiver lá no mais profundo do meu ser, eu não abandono a construção desse reino. E bonito que este reino, como eu falei no início, ele acontece no hoje, meus irmãos, no agora. Tem muita gente aí olhando para o céu, esperando a segunda vinda de Cristo. Que ótimo, que expectativa bonita. Mas cuidado, viu? Da maneira como você aguarda esta vinda. Porque, eu já disse aqui numa homilia, o melhor de Deus não está por vir. Já veio. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E já está encarnado no meio de nós há muito tempo. E tem gente que não se deu conta disso. Tem gente que vive como se ainda Cristo fosse vir. O Evangelho de Lucas, ele nos coloca com o pezinho bem no chão. Só no Evangelho de Lucas nós encontramos 7 vezes a palavra hoje, para dizer que o reino de Deus deve começar a ser construído hoje, no agora da sua vida, e não deixar para amanhã, quando Jesus vier na sua glória. Aí não vai ter mais jeito, meus irmãos, aí não vai ter mais tempo. Por isso eu preciso decidir perdoar hoje, eu preciso decidir amar hoje,
Eu preciso decidir ser melhor